Mas a bênção também do louvor que nós já tivemos nessa manhã, a bênção de estar na presença de Deus, a bênção de ter ouvido aqui já histórias aqui pela manhã. Diga de passagem, eu gostei muito da história aqui do Provai e Vede. Que história maravilhosa. Eu estava lendo ali os princípios desse grupo Marcolan. Eles têm 7 princípios. Vocês procurem na internet lá, grupo Marcolan, e vejam os 7 princípios dele. O último princípio deles é guardar o sábado. E eles colocam isso no site lá deles, no Instagram deles lá, nos 7 princípios da empresa. Eu achei interessante, então, assim, a empresa faz um grande testemunho, né? Apresenta de forma maravilhosa o poder de Deus. E nessa ocasião, nós todos aqui estamos para demonstrar e falar do poder de Deus em nossas próprias vidas, da ação de Deus em nossas vidas. Por isso mesmo, eu quero começar nessa manhã, pedindo para que você vire seu lado. Isso é um pouquinho diferente, a gente costuma orar, né? Mas antes de orarmos, eu gostaria que você virasse ao lado e cumprimentasse a pessoa que está ao seu lado. E dissesse da alegria, em algumas palavras, de estarmos juntos em adoração nessa ocasião. Estamos juntos adorando o nome do Senhor nesse dia maravilhoso. Porque estamos na presença de Deus, é verdade, mas a presença de Deus também implica na presença uns dos outros, de todos nós juntos em Cristo. E é na presença de todos, então, que nós vamos orar neste momento. Senhor, muito obrigado, porque aqui estamos sob teus cuidados. Obrigado, Senhor, porque de uma forma especial, tu tens apresentado o teu amor, a tua verdade, tem nos apresentado, Senhor, um caminho para que possamos trilhá-lo com segurança. Sei com cada um desses, ao abrirmos a palavra de Deus nessa manhã, o façamos certos da tua presença, certos da tua mensagem para cada um de nós. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. É difícil um professor começar falando, pedindo para conversar, né? Mas vocês vão entender daqui a pouco por que a importância disso. Eu coloquei um título aqui, minha esposa me ajudou a escolher ali, A Última Fronteira, Tempo e Amor. Sabe, nós vivemos em tempos de grande acirramento de opiniões. Nós vivemos em um tempo hoje em que as pessoas se polarizaram extremamente em alguns temas. Mas a grande questão talvez seja, qual talvez seja o papel daqueles que são chamados remanescentes nesse tempo. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. A gente vai falar um pouquinho aqui, mas depois vamos avançar em alguns tópicos aqui. Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Aqui eu faço o bip aqui, vocês passam para mim, obrigado. Bom, vejam, está aí o texto. Eu estou usando aqui a nova Almeida, né, atualizada, então, para quem quiser acompanhar. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É interessante que esse texto aponta aqui um dos aspectos, eu não vou entrar hoje no tema juízo, mas apresenta um outro aspecto aqui, que é a adoração. E a adoração aqui é apresentada de tal forma em que este grupo de pessoas, chamado remanescente, eles vão levantar aqui uma voz e vão falar assim: olha, vamos adorar. E adorar quem? O Criador. Tradicionalmente nós temos lembrado, por conta desse texto, a questão do sábado, né? Assim, o sábado como o tempo de adoração. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, é uma restauração da lembrança de quem é o nosso Criador, uma restauração da nossa própria história, uma restauração de onde viemos e para onde vamos. Mas tem alguns detalhes que eu queria
falar um pouco sobre essa restauração. Se ela acontece, pode passar para mim, por favor? Se ela acontece, é porque alguma coisa não estava bem nesse mundo aqui. Vamos lá. Eu quero contar aqui rapidinho uma história de dois sujeitos aqui, Jeta e Caracala. Tá aí os... Jeta e Caracala tinham o mesmo pai, chamava Sétimo Severo. Ele era o imperador, a partir do ano 193 depois de Cristo, e ele teve uma boa ideia. Ele estava adoentado, era um sujeito que já estava muito doente e tal, e ele resolveu convidar os dois filhos, Jeta e Caracala, para serem co-imperadores com ele. Então tinha um pai ali que já estava doente, e os dois deveriam estar juntos. E o pai dizia para os filhos o seguinte: olha, filhos, sejam unidos em todas as coisas, e sejam cruéis com os seus inimigos. Só que a coisa não funcionou bem, porque os dois foram se distanciando, e a ideia de ter dois imperadores parece que não deu muito certo. Jeta era aquele que ficava em Roma, tinha muita amizade com o Senado, e era o querido lá da mamãe. Então era aquele que ficava ali em Roma e tal. Já Caracala, ele saía para lutar. O nome Caracala, inclusive, vem de uma capa e de umas botas que ele usava, que ele, numa dessas incursões com o exército, ele usou lá uma roupa, provavelmente dos países mais ao norte de Roma, e aquilo diz o povo que era para ele ficar um pouco mais alto, sabe? Era uma bota que dava uma certa altura, e ao mesmo tempo botava a capa para esconder ali a tal da bota. Então ele parecia mais alto do que era. E então um tinha o exército nas mãos, o outro tinha o Senado. Até o ano 211. No ano 211, a guarda pretoriana, que era favorável ao Caracala, que entendia que não era bom ter dois imperadores, depois da morte de Sétimo Severo, resolveu, diz a história, entrar num banheiro público e, junto com Caracala, matar o seu irmão. E claro, Caracala saiu, enquanto Jeta estava ali agonizando ainda, dizendo que Jeta tinha tentado matá-lo e que a guarda pretoriana o salvou. E daí para frente ele declarou o seu irmão inimigo público de Roma. E para que pudesse fazer valer aquele decreto de que Jeta era inimigo de Roma, Caracalo evoca uma lei chamada Damnatio Memoriae. Ou seja, vamos apagar qualquer traço de memória desse Jeta de Roma. Agora vamos ver aqui, passa aí agora, esse aqui era um medalhão, daquele tempo ali. Olha aqui, está aqui Sétima esposa, o Caracala, e o que é que vocês veem aqui nesse lugar aqui? Era para ter Jeta, o que é que foi feito? Passa outra ali. Aqui é um arco dos argentários, também lá na Itália. Tinham duas imagens. O que é que eles fizeram com uma das imagens ali? Vamos sumir com a memória de Jeta. Vamos danar, vamos acabar, Jeta não deve existir. A moeda também ali, ó. As moedas que circulavam, tem várias moedas desse período, que foram apagadas. Eram dois ali, tinham o Caracala de um lado, Jeta do outro, e foi apagado o indivíduo. Em Roma, não se deveria ter lembrança de Jeta. Jeta foi declarado inimigo público desse país, e, portanto, só deveria permanecer a memória das pessoas sobre Caracala. Sabe, o inimigo, ao longo da história, foi tentando danar a memória de um Criador, sumir com os traços do Criador ao longo da história. Quando nós lemos ali em Apocalipse, no capítulo 14, há assim uma tentativa de restaurar a memória, os marcos que fizeram aquele em quem cremos ser lembrado nesses dias em que vivemos. A restauração. Gostam de falar que
a igreja adventista é restauracionista, né? Tem um chavão usado aí afora. Mas, queridos, quando eu olho para esse desenho dessa moedinha, eu fico pensando, aonde está a imagem do Criador nos nossos dias? Onde está a imagem do Criador, sabe, neste mundo em que vivemos? Nós temos muitas imagens, muitos ícones, muitas coisas, mas onde está a imagem do Criador nesse tempo em que vivemos? Pode passar aí, por favor? Êxodo 20, verso 8 a 11, diz o seguinte: lembre-se do dia do sábado para o santificar. Como é que continua aí? 6 dias trabalharás, me ajudem. O 7º dia é o quê? O sábado. E ele é dedicado a quem? Ao Senhor, seu Deus. E é como é que funciona nesse sábado? Não façam nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho. Quem é o filho aqui? Levanta a mão. Então nem você. Quem é você aqui? Levanta a mão. Vamos ver, que mais? Nem a sua filha, e a filha também. Muito bem, nem o seu servo. E ainda continua, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro de suas portas para dentro. E depois aqui a declaração sobre a criação, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou e o dia de sábado e o santificou. Um dia eu estava conversando lá em casa sobre esse verso, e minha filha estava falando, né, que então a Beca, que é a nossa gata, também faz parte da família, né? Porque aí está falando de quem estava dentro da onde? Da casa. E o que é que estava dentro da casa? Você, seus filhos, os servos, o gato, todo mundo está dentro da sua casa. Conceito de família, de oikos, né? Do ponto de vista bíblico está aí, aquele que está dentro da sua casa. Todos eles deveriam no sábado celebrar aquele que é o nosso Criador. O sábado é um marco no tempo da criação. Isso aí, tranquilo, não é verdade? Mas o sábado também, pelo mandamento, deveria ser basicamente uma festa ou uma lembrança. Em que lugar? Aqui tem uma descrição. Na casa. É uma festa basicamente doméstica. Sabe, é basicamente doméstica. Samuel Bacchiocchi, ele vai mencionar essa proximidade entre sábado e família, dizendo ali, por exemplo, no mandamento, sábado, aqui a menção à casa, né? Aquilo que acontece das portas para dentro. Mas se nós olharmos também o próprio mandamento do sábado, o que é que vem logo em seguida? Qual é o mandamento que vem em seguida do sábado? Honra teu pai e tua mãe. Depois nós temos o apelo também ao não matar e depois o não adulterar. Então está ali dentro das relações humanas, não é? Bom, segue aí, por favor. Deixa eu dizer, coloquei 2 versos aqui só para a gente comparar. Família e sábado, eles estavam presentes no Éden. Família e sábado estavam presentes ali no Éden. E os 2 foram feitos para o nosso benefício, mas também foram feitos como lembrança do nosso Criador. Quando nós olhamos a criação do homem e da mulher, homem e mulher juntos, unidos, são a imagem de Deus nesse mundo. 2 pessoas, uma só carne. 2 pessoas, uma só carne, a imagem de Deus nesse mundo. Mas olha o que o Senhor diz em Gênesis 2,18. O Senhor Deus disse ainda, não é bom o quê? Que o homem, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Homem e mulher, 2 pessoas, do ponto de vista bíblico, foram criados à sua imagem e à sua semelhança. Destruir essa imagem e semelhança, destruir a forma como fomos criados, é destruir a imagem de Deus nesse mundo. Mas do outro lado também, e Jesus acrescentou, eu acho interessante, a linguagem é bem próxima, né? O sábado foi estabelecido por causa, e não o homem, por causa do sábado. Nós precisamos do sábado, mas também nós precisamos dos nossos relacionamentos. Não é bom que estejamos só, e não é bom que estejamos sem o sábado.
Não o sábado traz para nós uma grande bênção, assim como os nossos relacionamentos trazem uma grande bênção. Ellen White, pode passar aí, por favor? Ellen White, ela vai apresentar essa união entre sábado de uma forma bem interessante, sábado e família. Sábado e a família foram semelhantemente instituídos no Éden, e no propósito de Deus acham-se indissoluvelmente ligados um ao outro. Nesse dia, mais do que qualquer outro, é-nos possível viver a vida do Éden. Era o plano de Deus que os membros da família se associassem no trabalho e estudo, no culto e recreação, sendo o pai o sacerdote da casa, e pai e mãe os professores e companheiros dos filhos. Segue o próximo. Ele lhes chamou a atenção para os abençoados dias do Éden, quando Deus declarou tudo muito bom. Então tiveram origem o matrimônio e o sábado, instituições gêmeas para a glória de Deus, no benefício da humanidade. Eu acho interessante, instituições gêmeas. Vocês já devem ter visto e ouvido, né, muitas histórias de gêmeos por aí. E os gêmeos, eles trazem assim algumas coisas em comum, né? Muito parecidos, não são? Aqui a gente tem a Duda e a Nana, né? São bem conhecidinhos, né? Duda e Nana. Mas olha só, eu vou trazer aqui a história de dois gêmeos aqui. Os irmãos Jim, que são famosos ali, depois vocês podem procurar na internet. Em 1979, pesquisadores reuniram dois homens, Jim Lewis e Jim Springer. Esses dois homens, eles passaram separados por 39 anos. Quando eles tinham 4 semanas de idade, eles foram adotados por famílias diferentes e não se conheceram, não se viram até 39 anos depois, em 1977, quando se reencontraram. E quando eles conseguiram se reencontrar, algumas coisas eles descobriram sobre eles. Ambos tinham 1,80 m de altura e 82 quilos. Ok, os dois eram gêmeos, né, então deviam ser parecidos. A sua voz, a voz de cada um, era indiferenciável um do outro. Parecia que um falando, o outro falando. O tom, o timbre era o mesmo. Ambos foram batizados como James, mudou o sobrenome, logicamente, pelos pais adotivos, sem que soubessem um do outro. Ambos se casaram mais tarde com mulheres chamadas Linda. Ambos se divorciaram e se casaram de novo. E as mulheres do segundo casamento, as duas se chamavam Betty. Ambos tiveram filhos e deram nomes quase idênticos. Um chamava James Alan, com um L só, e o outro chamava James Alan, com 2 L's. Ambos tiveram um cachorro chamado Toy. Ambos eram donos de marcenarias que ficavam em suas próprias garagens. Ambos tinham as unhas ruídas, de roer unha, ambos tinham o mesmo comportamento. E ambos tinham o mesmo carro, um Chevrolet azul claro. Tem mais algumas outras aqui, depois vocês podem procurar algumas dessas coincidências. Aí, a partir disso, muito se chamava a atenção para esse estudo com gêmeos, sabe? Assim, que coisa, né? Quanta proximidade. Tem alguns estudos que falam de línguas que alguns gêmeos criam e etc. Sabe? Existe um vínculo, talvez invisível ali, ainda não todo reconhecido pela própria ciência, entre os gêmeos. Mas, da mesma forma, também eu posso dizer para vocês que entre o sábado e a família, eles são gêmeos idênticos, como aqui nós lemos. E eles nasceram no mesmo lugar. Compartilham o mesmo destino. Se você fere um, o outro sangra. São gêmeos. E a restauração da adoração não é apenas a restauração do dia da adoração, mas é também a restauração do lugar em que se adora. Porque ambos são gêmeos e os dois estão unidos pelo Éden. Os dois apresentam o nosso Criador. Sabem, Deus criou essas duas instituições para a nossa felicidade e não para o nosso fardo. O Apocalipse nos lembra que devemos restaurar a imagem daquele que é o nosso Criador,
restaurar no tempo e restaurar também no lugar em que esse tempo deveria ocorrer. Quando o sábado adoece, a família adoece. Pode seguir aí, por favor? Tá, eu coloquei os irmãos aqui. Obrigado, deixa aí. Isso aqui eu deixei aqui eu pedi na inteligência artificial para fazer um desenho para mim, e ele preparou esse, tá? Então, funcionou bem. Depois alguma coisa aí vocês vão vendo aí. Mas olha só. Quando o sábado adoece, a família também adoece. Vivemos em uma sociedade do cansaço. Sem uma pausa sagrada, o pai vira uma máquina de pagar contas e a mãe uma gerente de logística. O sábado é a cerca elétrica que Deus criou para dizer ao trabalho, ao chefe e ao estresse: daqui vocês não passam, essa família é minha. Sem sábado, a família perde o altar e a identidade. Sem família, o sábado vira mero legalismo. Quando a família adoece, o sábado vira um funeral. Guardar o sábado em uma casa cheia de brigas, gritos, desamor, torna o dia um fardo legalista. Eu atendi algumas pessoas durante a pandemia, pessoas problemas de casais, atendi online ali algumas pessoas, e eu percebi uma coisa curiosa, um padrãozinho. Muita gente antes da pandemia dizia: eu queria mais tempo com meu esposo, com a minha esposa. Durante aquele período, o que aconteceu? Todo mundo ficou em casa. E exatamente, eu lembro de uma que eu fui atender, que ela dizia assim: pastor, eu não sabia que o futebol era tão importante. E não era para o meu marido, era para mim. Porque eu tinha um tempo livre, ele ia jogar bola, e eu estou falando para ele: vai jogar bola, vai. E aí o rapaz lá do outro lado, lá no Zoom, respondeu: não, mas como é que eu vou? Como é que eu vou sair de casa? A gente está no meio da pandemia, eu vou ficar doente, não sei o que e tal. Não, pode ir, diz que com exercício não pega doença não. E a mulher dizia: eu preciso de tempo para mim, e não sei o quê. Em alguns lugares, inclusive, aumentou a taxa de divórcios durante esse período. Porque as pessoas perderam o sentido de conviver. Perderam a noção do que é viver em companhia um do outro. Muitos, inclusive, até hoje preferem a vida isolada de assistir vídeos no YouTube, mas esquece da importância das interações, das relações humanas para a vida, não só a vida humana, né? A importância que nós temos. Não é bom que estejamos só. Eu quero dizer, você que inclusive está ouvindo aí na internet nesse momento também, que aqui tem uma comunidade. O dia que você puder estar aqui conosco, será um prazer estarmos juntos aqui, unidos, reunidos na presença do Senhor. Sabe, porque isso também é importante, vivermos o sábado em companhia uns dos outros. Sabe, o sábado ele precisa ser um lugar em que se celebre a criação e a redenção em comunidade. E a comunidade, primeiro a família, segundo a igreja. E eu coloquei esse quadro aqui apenas para lembrar, durante o período de Babilônia, ali no exílio, o inimigo tenta destruir de alguma forma a própria família, vamos dizer assim, da qual a descendência de Jesus viria. Os filhos dos reis de Israel, quando foram para a Babilônia, está lá a história, né? Foram levados para viver no palácio real, se tornaram eunucos, quer dizer, já agride a identidade sexual deles, né? E depois ainda troca o nome, tira o nome deles, que eram nomes relacionados a Deus, e coloca nomes relacionados aos deuses babilônicos. Depois todo um trabalho de aculturação, aculturar na cultura do rei. Será que não é isso também que a gente está vivendo nos nossos dias hoje, uma repetição desse padrão de ataque aos relacionamentos? E quando eu falo relacionamentos, eu penso na família, mas notem, esses meninos, quando estiveram sozinhos, eles se reuniram e juntos demonstraram resistência à Babilônia. Eles sozinhos, agora sem as suas famílias, novos, jovenzinhos, mas se reuniram, e que isso vamos dizer assim, é o protótipo da outra família, que é a igreja, em que nós nos
nos reunimos, mesmo quando estamos sozinhos, em resistência à Babilônia simbólica, nos dias atuais, sabe? Precisamos uns dos outros, precisamos fortalecer uns aos outros. É interessante a força que tem os chamados grupos de WhatsApp, né? Assim, em que as notícias correm ali dentro e tal, e como isso vai se tornando um movimento de resistência, hoje, né, ali dentro dessa polarização que nós estamos vivendo nesse mundo. Mas eu quero dizer também que os nossos relacionamentos precisam ser resistência à Babilônia nos nossos dias. Sozinho a gente não dá conta, não. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de vocês, vocês precisam de um do outro, de mim. Eu não digo de mim, porque coitado, quem sou eu? Mas nós precisamos uns dos outros. Resistência se faz na presença de Deus e na presença dos nossos irmãos, nossa família. Vocês hoje são nossa família. Mas ao mesmo tempo também, se nós queremos permanecer em adoração, no meio de toda a dificuldade, no meio de todo o problema, precisamos levantar diante do mundo hoje os nossos grandes memoriais da criação. A família. Ah, eu não tenho família, pastor. Tem família sim, está aqui sua família, a igreja. E restaurar o sábado. Sabe? O sábado deve ser um palácio no templo. Não é o dia do não pode, mas é o dia do podemos. Podemos almoçar sem pressa, podemos olhar nos olhos, podemos passear na natureza. Eu lembro que em Israel, estava ali visitando, a gente começou a conversar com um rabino, e o rabino, pelo menos falando alguma coisa lá. Eu vi duas coisas. Uma era a seguinte: o pessoal lá, o judeu ortodoxo, não gosta muito do pessoal de fora, não. Eu fui conversar com um e fui perguntar para ele, assim, sobre como é que era a guarda do sábado e tal. Ele olhou para mim assim e falou, eu estava falando inglês, I don't speak English. Primeiro que ele sabia que era inglês, né? Então, ele já estava dizendo, não era que ele não queria falar que ele não sabia falar inglês. O que ele estava falando para mim era que eu não quero falar contigo. Não é negócio de inglês. Não queria falar comigo, ele não queria, tá? Mas depois, a gente conversando ali com outros ali e tal, em algum momento um deles mencionou, a gente estava no hotel e um deles mencionou que o adventista é muito bom de celebrar o sábado. E nós somos bons de guardar o sábado. Mas nós somos bons de guardar o sábado, diz ele. Mas nós não somos bons de celebrar o sábado. E tem diferença uma coisa da outra, será? Eu comecei a tentar entender o que eles estavam fazendo. Interessante lá, na hora do pôr do sol, né? Quem estava lá, né? Você estava lá, não é, Clodaldo? Lembra? O pôr do sol lá. A turma ia para lá, ali, os homens de um lado, a mulher do outro, um pulando, daqui a pouco jogavam um para cima, esperando chegar o sábado. Eles tinham também fogos de artifício também que eles faziam, mas depois com esse negócio de guerra e tal, eles preferiram não usar mais fogo de artifício, porque você não tem muita diferença, né, do que é fogo de artifício, do que é bomba passando por cima, então eles não estão usando mais. Mas é uma festa chegada do sábado. Dá 4 horas da tarde, o pôr do sol ali vai ser perto das 8, 4 horas da tarde, parou tudo. E agora as pessoas começam a se encaminhar para perto lá do Muro das Lamentações, para começarem ali a celebrar a chegada do sábado. E é uma grande festa. Termina aquilo, vão para casa. Os judeus, eles olham o sábado como uma grande celebração. Para vocês terem uma ideia, sábado e família estão tão próximos na concepção do judeu, que eles celebram na sexta-feira à noite as bodas, celebram as bodas como da criação, né? Na criação não era sábado, sexta foi criado homem e mulher, sábado está lá, Deus colocando o dia, e eles celebram ainda as bodas do Senhor na sexta-noite. Para eles o melhor dia de intimidade é justamente a sexta-noite, com a lembrança da própria criação de Deus. É viver o Éden no dia de sábado. Essa é a cabeça deles.
Isso acontece de tal ponto que já foi dito aqui uma ocasião, que se um marido não busca sua esposa por 3 sexta-feiras seguidas, ela pode chegar pro rabino lá e dizer que o marido está traindo, porque não tem justificativa nenhuma para o marido não buscar sua esposa numa sexta-noite, todo mundo tranquilo, todo mundo feliz, e é um dia de celebração. É diferente talvez da nossa cabeça de guarda, notem, é celebrar. Comida de sábado, como é que é? Primeiro que não faz jejum dia de sábado, jejum é outro dia da semana, sábado não é dia de jejum, mas você fica feliz fazendo jejum de sábado, não estou brigando com isso não, tá? Isso foi uma coisa da Idade Média. Os próprios fariseus faziam jejuns nas segundas e na quinta, mas não no sábado, porque sábado é o dia de estar na presença do Senhor. O que é que tem dia do Senhor? Festa. O que é que crente gosta quando tem festa? Comida. É aquela comida preparada ali, sexta-noite. Lá em casa é pizza, né? Toda sexta, tradição lá é pizza. Mas, enfim, como é que é essa guarda do sábado? Como é que é essa organização para que se perceba festa, celebração? Lá no hotel que a gente ficou, quando chegou ali na hora do almoço, no sábado, o pessoal já avisou a gente para ir cedo, porque ia encher, e de fato encheu, um monte de gente lá, um bocado de gente com as roupas de judeus ortodoxos lá e tal, foram para o hotel para comer, porque é perto, né, aquela história que eles ainda tem, né, em vez de ir para casa, eles vão perto ali e tal, então eles vão tudo para o hotel para comer, aquele mundo de gente para comer, e comeram, e depois os jovens ali, os mais jovens, saíram de lá e foram para a beira da piscina ali, estavam pulando lá, cantando lá e tal, pezinho para cá, pezinho para lá, e musiquinha, Rinei Matov deu para entender, né, ali, que bom que os irmãos vivem em união e tal, isso aí deu para entender, mas de vez em quando eu ouvia ali um Shalom, um Adonai, alguma coisa do tipo, que, falei, isso aqui eu acho que eu sei que estão, e eles estão lá pulando, parecia aquela brincadeira de social, só que a social, em vez de ser no sábado à noite, era quando? Sábado à tarde. E aí eu peguei o celular e fui gravar aquele negócio, acabou a bateria, peguei o celular de um colega e fui gravar ali, assim, achei interessante, né, o pessoal ali pulando, celebrando, cantando música cristã, e os jovens lá, aí jovem não, tinha um jovem também que já estava um pouquinho mais do que jovem já, né, a turma lá, aí um deles me chamou, vem, fez assim e tal, eu não tinha, meu pé não levantava, como é que levanta, né, anos aprendendo que no sábado é para ficar como? Como é que fica, né, parado, né, não vai, está enferrujado, não vai. Queridos, a Bíblia, eu acho interessante que no próprio texto de Ellen White que nós lemos, uma das características do sábado é a recreação. Só que a gente fala, não pode recrear porque, né? Estou tentando falar aqui uma coisa ou outra, mas nós precisamos fazer do sábado um dia em que nós gostemos tanto de estar nesse dia, que gostaríamos de estar na eternidade vivenciando o que nós vivemos nos sábados nas nossas casas. Deu para entender isso? Precisamos restaurar nesse dia, fazer do sábado uma grande proteção para as nossas famílias. Quando eu falo família, tanto a família da fé, quanto a família da sua casa, em que todos se reúnem, porque todos pararam juntos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu estava fazendo evangelismo, alguns anos atrás, e eu saía da igreja, antes do ministério, eu saía da igreja, ia para um ponto, para o terminal de ônibus. Todo dia terminava o evangelismo, pegava o terminal de ônibus, pegava o ônibus e parava numa estação de transbordo lá. Então, fazia esse processo. Todo dia eu chegava lá. E tinha um senhor que ele, eu fui conversando, conhecendo, ele trabalhava como vigia.
E aí eu fui fazendo amizade, porque quando eu estava voltando para casa, ele estava indo para o seu trabalho. E a gente foi conversando, e conhecendo ali, e não sei o que, e tal. Passados uns 20 dias desse diálogo, ele falou, olha, eu preciso conversar uma coisa contigo. E eu disse, o que está acontecendo? E a gente já estava até dando estudo bíblico, porque ficava meia hora ali, então eu pegava o estudo da conferência e apresentava para ele. E ele me falou o seguinte, olha, minha esposa é enfermeira, ela trabalha em 2 lugares. Você já sabe, eu sou vigia, eu trabalho também em 2 lugares. Nós já temos 2 anos que a gente não se vê dentro de casa. Porque ele trabalha à noite, ela trabalha de dia, quando ela saía para o trabalho, ele já, ainda não tinha voltado. Quando ele, sabe, ele à noite, ela de dia, trabalhando, então eles não se encontravam. Ela, assim, 2 anos. E eu perguntei para ele, mas como é que você sabe que tem esposa ainda? Não, ela deixa as mensagens. E eu também deixo as minhas, então a gente vai trocando mensagens. 2 anos trocando mensagem dentro de casa. E a gente estudando a Bíblia. E sabem por que ele estava falando isso? Qual foi a lição que vocês imaginam que eu estava passando naquele dia, sábado? E ele deixava as lições para a esposa, para falar, ó, eu estou estudando essa lição e você vai lendo aí também. E ela, depois ela lia e ia mandando a mensagem, e eles estavam indo assim, ele me contando o que estava acontecendo. E sabe, depois você falou do sábado, na última semana, sexta-noite, eu não fui para o trabalho, eu fiquei em casa, eu falei que não ia e eu fiquei em casa. Quando minha esposa chega, eu não avisei minha esposa, mas quando ela chega, eu estava lá sentado no sofá, ela tomou um susto. Primeiro, o que está acontecendo? Um ladrão. Achou que ele era um ladrão, 2 anos sem ver o marido, nem sabia o que tinha acontecido com ele. Um ladrão. Não, é o esposo. O que aconteceu? Foi demitido. Aí já veio o desespero, né? Não. Ele disse, eu resolvi guardar o sábado. E ela olhou e falou assim, se você fez isso, eu também preciso fazer. E ela começou a guardar o sábado ali também. E os dois começaram a guardar o sábado como uma grande proteção para aqueles dois. O lugar em que o inimigo não mais tocaria na vida deles, o lugar em que eles se encontravam. Durante a semana eles podiam estar até longe um do outro, mas o sábado era o dia em que eles se encontrariam. Ele diz que depois de 2 anos se reencontraram. E ele me contando a história de um reencontro depois de 2 anos com a sua esposa dentro da sua própria casa. Algum tempo depois eu pude fazer o batismo dele e apresentar uma criança. É porque, né? As 2 coisas estavam juntas. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo em dias de polarização, mas a maior polarização não é a política, é a da besta que tenta destruir qualquer elemento da imagem de Deus nesse mundo. E nós precisamos tomar uma decisão certa hoje de adorar aquele que no meio desse grande conflito, no meio dessa grande guerra, aquele que está ao nosso lado. Podemos estar em grandes desertos nessa vida, podemos estar em grandes dificuldades nessa vida, mas lembrem, Deus está conosco. Deus deixou pessoas significativas em nossa vida. Você não está sozinho. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado, você não está sozinho. Você não está sozinho, Deus está contigo, e aqui está uma família que está ao seu lado, para que juntos sejamos resistência neste mundo, apresentemos a imagem de Deus nesse mundo. Jeta, eu disse para vocês, algumas pessoas amavam Jeta, e guardaram moedinhas com a imagem de Jeta, guardaram pequenas lembranças, e por isso a história ainda mantém o nome dele. Mas queridos, aqui está a gente que carrega em suas vidas a imagem do Filho de Deus, a imagem de Deus nesse mundo, através das suas famílias e do sábado. Que nós possamos fazer deste lugar, dessa instituição, um lugar em que a imagem de Deus está presente. Possamos fazer das nossas casas um lugar em que a imagem de Deus está presente. Possamos fazer dos nossos lares, dos nossos relacionamentos, um ambiente em que no tempo e no amor, possamos fazer a presença de Deus como uma grande adoração que cada um precisa nesses dias. Quero pedir, nós vamos ter uma música neste momento, e logo depois nós vamos orar. E eu queria nessa oração consagrar as nossas vidas. Estamos iniciando ainda um ano, estamos no primeiro mês do ano.
consagrar as nossas famílias, consagrar as nossas vidas, consagrar este lugar, para que sejamos a imagem de Deus em um mundo que carece da sua presença. Possamos ser a Bíblia aberta de Deus a cada sábado. Possamos ser a Bíblia aberta de Deus às pessoas que ainda não têm uma imagem do Senhor. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistir estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso persistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. A presença do Senhor, a imagem do Senhor ainda está
presente neste mundo. O Senhor está presente nesse mundo. Quando nós adoramos o Senhor neste mundo, estamos reafirmando a presença dEle. Nós somos o seu remanescente neste mundo hoje. Eu quero perguntar a você, meu querido, minha querida, 2026 está começando. Deseja você ser instrumento da presença de Deus neste lugar, na sua casa, nessa instituição, nessa igreja, na sua família. Não quer dizer que somos perfeitos, mas quer dizer que na presença do Senhor, o tempo sagrado do Senhor e o amor com o qual Ele próprio nos criou, que sejam realidades em nossa vida. Desde você iniciar consagrando sua vida, permitindo que você seja um baluarte, uma bandeira, um referencial, um marco, como você quiser, da presença de Deus nesse mundo. Se você quer fazê-lo, eu gostaria que você ficasse de pé. Porque em adoração ao Senhor, adorando o Senhor em família, vivendo os nossos relacionamentos aqui, onde quer que estejamos, e por isso para mim foi tão significativo ver essa história do Provar e Ver de hoje. Uma empresa que entre seus 7 princípios faz questão de mencionar no que eles creem. Que nós, em qualquer atividade que estejamos fazendo, possamos apresentar aquele em que nós creiamos. Que os nossos lares sejam abençoados pela presença da vida de vocês ali dentro. E possamos fazer do sábado, nessa instituição, não um dia de tristeza, mas um dia de alegria, de felicidade. Um antegozo do céu, da presença de Deus. Vamos orar. Senhor, nos colocamos ante a Tua presença. Estamos gratos, Senhor, porque Tu pensaste em nós. Não nos deixaste-nos sozinhos, Senhor. Que em 2026 construamos, ó Pai, uma espiritualidade, não com base, ó Pai, numa concepção individualista, mas com base, Senhor, na restauração que Tu queres fazer neste mundo, da Tua imagem e semelhança. Que a oração do Teu Filho, sejamos um, possa ser a oração desta igreja. Possamos revelar a imagem de Deus neste mundo, pela unidade desta igreja, pela unidade das famílias dessa igreja. Possamos experimentar, ó Pai, a Tua agradável, perfeita e boa vontade, Senhor, em nossas vidas, por meio daquilo que Tu nos criaste para o nosso bem, os nossos relacionamentos, o sábado. Que o tempo dedicado a Ti e o amor em resultado da presença contigo sejam reais em nosso meio, em nossas casas. Toma cada um desses em Tuas mãos. Hoje, ó Pai, nos consagramos a Ti, e que neste ano, Senhor, possamos ser instrumentos da Tua imagem para as pessoas que estão ao nosso redor. Possamos revelar a Tua presença, ó Pai, num mundo tão carente. Isso significa, ó Pai, talvez que precisamos, em Teu poder e somente em Teu poder, lutar batalhas. Resistir à tentação, Senhor, de abrir mão da família. Resistir à tentação de abrir mão do Seu tempo. Resistir à tentação de abrir mão dos nossos relacionamentos. Estamos vivendo em tempos de resistência, Senhor. Mas que seja resistência ao Teu lado. Que seja resistência em apresentar a verdadeira adoração a Ti. Que seja resistência em sustentar, ó Pai, a Tua presença neste mundo tão carente. Toma cada um deles em Tuas mãos, eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado com um abraço, e mais uma vez eu quero dizer que bom que estamos juntos em adoração nessa manhã.